Olá amigos! As unidades a gasolina da série Ecotec são bem conhecidas nos automóveis Opel. Na maioria dos casos, os motores não apresentam problemas sérios. No entanto, às vezes acontecem pequenos problemas. Por exemplo, os proprietários encontram regularmente vazamentos de óleo, por baixo das tampas das válvulas, ou alto consumo de óleo devido a resíduos. Os Chevrolets com Opel 1,6 e 1,8 XER não evitaram o deslocamento, genérico, do diesel das engrenagens de distribuição das válvulas, que aparece mais próximo dos 100.000 km. Você deve trocar as válvulas solenoides do regulador de fase ou as próprias engrenagens. Outra doença desagradável é a falha da unidade de controle do motor. Isso acontece devido à entrada de água no aparelho, durante a lavagem do compartimento do motor ou chuva, e posterior oxidação da placa eletrónica. Depois de 80 a 100.000 kpm, às vezes o termostato falha, o elemento de aquecimento falha ou a caixa quebra. Nesse momento, as juntas do trocador de calor estão bronzeadas, o que leva à mistura do anticongelante com o óleo. Além do termostato, o tubo de aquecimento da válvula borboleta também pode vazar, ele racha devido à idade. Após 80 a 120.000 kpm, ocorrem falhas de ignição devido a rachaduras na caixa do módulo de ignição. A unidade de redução de tamanho 1,4 turbo ainda é muito jovem e é muito cedo para avaliar sua confiabilidade. Porém, também aqui a durabilidade do módulo de ignição e do termostato não difere, e em algumas unidades os pistões até queimaram. Ao escolher um Cruze com motor a gasolina, você deve esquecer as ambições esportivas. Mas, por outro lado, a dinâmica dos 1,8 e 1,4 turbo naturalmente aspirados é suficiente. A aceleração até 100 km por hora leva 10,2 e 9,5 segundos, respectivamente. Em condições de trânsito urbano, o automóvel, dependendo do tamanho do motor e da sua potência, consome de 9 ou 11 L, 100 km. Além das unidades a gasolina, a gama de motores inclui dois motores diesel de 1,7 e 2,0 litros. O mais recente turbo diesel está disponível em três opções de potência, de 125 a 163 cavalos de vapor. O que os preocupa com mais frequência? Quando usado principalmente na cidade, existem problemas com o filtro de partículas. O diesel de 2 litros da VM Motori pode ser encontrado no Hyundai i30, onde frequentemente sofre problemas com volante de massa dupla e turboalimentador. No entanto, os proprietários do Cruze diesel ainda não encontraram tais problemas. Os turbodiesel demonstram um alto nível de desempenho e flexibilidade. O motor mais fraco de 125 cavalos acelera o carro até os primeiros 100 em apenas 10 segundos e o mais forte, em menos de 9 segundos. Ao mesmo tempo, os motores diesel surpreendem agradavelmente pelo baixo consumo de combustível. Portanto, uma unidade de 163 cavalos queima cerca de 8,5 L, 100 km no trânsito urbano. É até assustador pensar como os motores mais fracos são econômicos. Mas, no final, o dinheiro economizado provavelmente será usado para reparar os carros no futuro. Surpreendentemente, todas as caixas de engrenagens sofrem de uma doença comum: vazamento no retentor de óleo do eixo de transmissão. A menos confiável foi a transmissão automática 6T30 4045 avos. Anteriormente, as máquinas automáticas mal chegavam a 100.000 kpm. Em 2014, foram feitas diversas modificações, incluindo instalação de radiador adicional, reforço do tambor e ré. Isso aumentou ligeiramente a vida útil da transmissão automática antes do primeiro reparo. A máquina é muito sensível ao estado do óleo, que é recomendado para ser atualizado a cada 20 a 40.000 kpm. Os proprietários de cruzeiros costumam reclamar de um som de batida na suspensão. Na maioria das vezes, os suportes do estabilizador, os amortecedores e, às vezes, as alavancas são os culpados por isso. Às vezes, os problemas aparecem após apenas algumas dezenas de milhares de quilómetros. Os rolamentos das rodas normalmente duram mais de 100.000 km. Os elementos do corpo são feitos de chapa metálica fina, que permanece amassada mesmo após um impacto relativamente pequeno. A qualidade da pintura deixa muito a desejar. Felizmente, o metal nas áreas lascadas não tem pressa em florescer e ainda não há reclamações sobre corrosão. Às vezes, a frágil montagem dos para-choques dianteiro e traseiro é perturbadora. Com o tempo, ele cede e se forma uma lacuna. Para eliminar o problema é necessário substituir os suportes. As travas de fixação do para-choque traseiro também não são fortes. Também há reclamações sobre materiais de acabamento interior.
Mesmo com baixa quilometragem, sinais de desgaste aparecem nos bancos, volante e inserções prateadas no painel frontal. O resto do plástico da cabine também é facilmente arranhado. Também há problemas com a unidade principal, que eventualmente para de ler os discos. A fechadura do porta-malas também adiciona negatividade. A umidade entra e começa a falhar. Nada sério, mas às vezes é muito chato. Nesse caso, substituir o botão ajudará. O fecho centralizado por vezes ganha vida própria, tal como os vidros elétricos. Os sensores de estacionamento também têm vida curta. Frequentemente, você precisa substituir um elemento de aquecimento do assento com defeito, que às vezes pode até queimar o estofamento. E depois de 50 a 100 mil kpm, o ventilador do aquecedor geralmente começa a fazer barulho, as buchas do eixo do ventilador ficam sujas ou desgastadas. Podem surgir problemas com o sistema de ar-condicionado devido a um mau funcionamento da unidade eletrónica do BCM. É possível trazer o sistema de volta à vida após reiniciar os terminais da bateria. Muitas vezes, após 80 a 120 mil kpm, as hastes do amortecedor responsáveis pela mistura do ar quente e frio se rompem. Neste caso, o ar frio sopra da esquerda e o ar quente da direita. Problemas com a distribuição do fluxo também surgem devido ao desgaste prematuro das engrenagens de acionamento do amortecedor de plástico. O compacto Chevrolet Cruze é a melhor prova de que um carro económico não precisa ser espartano e enfadonho. O visual moderno e elegante incentiva você a olhar mais de perto. Depois de apenas uma olhada, fica claro que o Cruze dirige muito bem, está bem equipado e tem espaço no porta-malas superior a muitos de seus concorrentes mais sofisticados. A grande maioria dos exemplares disponíveis no mercado secundário foram vendidos através de revendedores oficiais e muitos deles ainda estão na garantia. Isso torna mais fácil encontrar um carro bem conservado. No entanto, um estudo mais detalhado revela uma série de deficiências. Em primeiro lugar, estamos preocupados com a baixíssima qualidade de alguns materiais de acabamento, o alto consumo de combustível dos potentes motores a gasolina, as características dinâmicas medíocres e pequenas avarias. Porém, apesar de suas falhas, o Cruze é uma proposta muito atraente para quem procura um compacto novo a um preço razoável. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.